Hoje, Deus nos deu, irmãos, um dia maravilhoso onde podemos brincar, conversar, fazer refeições juntos, não é? E agora louvar ao Senhor com alegria. Neste momento iremos então refletir, irmãos, em um assunto muitíssimo importante, que é uma verdade não alcançada por nós, mas pela obra de Cristo e de seu Espírito Santo em nós. Algo que é impossível e que ninguém que está fora da igreja pode desfrutar. Este assunto é o que dá significado ao que fizemos aqui hoje. E principalmente quando nos reunimos no culto solene. É onde nós temos isso de maneira máxima, não é? É o porquê podemos chamar uns aos outros de irmãos, mesmo quando estamos distantes pelas limitações físicas. É a razão para chamarmos mesmo aqueles que estão do outro lado do mundo de irmãos em Cristo, não é? E o nosso tema que foi sugerido pelos irmãos, por alguns irmãos, foi a importância da comunhão dos santos. Esse realmente é um tema muitíssimo importante. De cara, irmão, já podemos compreender que o assunto da comunhão dos santos é tão importante que é para nós um artigo de fé. Se os irmãos bem podem lembrar, nós confessamos isso no artigo 9 do Credo Apostólico. Nós afirmamos: creio na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos. Não é? E isso é justamente desenvolvido em nossas confissões. E eu queria aproveitar nessa introdução e ainda citar a Confissão de Fé de Westminster sobre esse assunto, no capítulo 26, da comunhão dos santos, que diz bem assim: todos os santos que pelo seu Espírito e pela fé estão unidos a Jesus Cristo, seu cabeça, têm com ele comunhão nas suas graças, nos seus sofrimentos, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glória. E, estando unidos uns aos outros no amor, participam dos mesmos dons e graças e estão obrigados ao cumprimento dos deveres públicos e particulares que contribuem para o seu mútuo proveito, tanto no homem interior como no exterior. O artigo 2 diz bem assim: os santos são, pela sua profissão, obrigados a manter uma santa sociedade e comunhão no culto de Deus e na observância de outros serviços espirituais que tenham a sua mútua edificação, bem como a socorrer uns aos outros em coisas materiais, segundo as suas respectivas necessidades e meios. Essa comunhão, conforme Deus oferecer ocasião, deve estender-se a todos aqueles que em qualquer lugar invocam o nome do Senhor Jesus. E, finalmente, o terceiro artigo, que diz bem assim: esta comunhão que os santos têm com Cristo não os torna de modo algum participantes da substância da sua divindade, nem iguais a Cristo em qualquer respeito. Afirmar uma ou outra coisa é ímpio e blasfemo. A sua comunhão de uns com os outros não destrói, nem de modo algum enfraquece o título ou o domínio que cada homem tem sobre seus bens e possessões. Isso é importante. E, por fim, eu quero usar também o nosso catecismo, que de maneira bem resumida, ele trata de tudo isso, mas de maneira bem resumida e bem pastoral. No Dia do Senhor 21, na pergunta 55, nós vemos bem assim: o que você crê sobre a comunhão dos santos? E resposta: primeiro, creio que todos os crentes, juntos e cada um em particular, como membros de Cristo, têm comunhão com Ele e participam de todos os seus tesouros e dons. Segundo, creio que cada um tem o dever de usar os seus dons com disposição e alegria para o benefício e o bem-estar dos outros membros. Então, o nosso catecismo resume muito bem o assunto acerca da comunhão dos santos. Antes eu queria explicar o porquê que eu usei o texto de João. Há tantos e tantos versículos, tantos textos, onde nós somos ensinados sobre a comunhão dos santos, não é? E talvez para alguns, João 17 seja o menos provável para isso. Nós temos, claro, referência à oração de Cristo, e esse é o ponto central aqui. Cristo, ele, na sua oração sacerdotal, ele ora por sua igreja, ele ora por seus discípulos, tanto aqueles que estavam ali presentes, não é? Como também os que creriam por meio da palavra de Deus. E em sua oração há um aspecto realmente muito, muito importante para nós, que é justamente uma oração sacerdotal para que nós, como membros do seu corpo, como discípulos de Cristo, gozemos de comunhão. De comunhão. E ele ora até pela perfeita comunhão dos seus discípulos. Então veja que isso é tão importante, na verdade, que o nosso Senhor orou por isso. Clamou por isso. Que nós pudéssemos ter realmente comunhão.
Então a primeira parte da nossa reflexão, da nossa breve palestra é: a comunhão dos santos é a nossa união milagrosa com Cristo e com os membros de seu corpo. Compreender a comunhão dos santos como um milagre significa dizer, irmãos, que não é algo normal, comum, realizável pelo ser humano. Koinonia é a palavra grega para comunhão, não é? E está longe de ser uma convenção humana. Isso é muito importante para nós. Existem acordos ou objetivos comuns compartilhados pelos seres humanos. Grupos idealistas, partidos políticos ou até mesmo as religiões pagãs convencionais e modernas. Mas nada disso pode ser chamado de comunhão dos santos. Isso é um ponto realmente muito importante. Nada que nós possamos de repente observar no mundo, qualquer ajuntamento, qualquer idealismo que as pessoas compartilhem, pode ser chamado de comunhão verdadeira, de comunhão dos santos. E por que não? Porque tudo o que... aliás, deixa eu ver aqui. Por que não? Porque tudo o que acabei de citar é produzido pelo ser humano, é convencionado por pessoas, é idealizado por nós mesmos. E logo não é divino e não é milagroso. É simplesmente algo que é comum ao ser humano que foi criado para ter relacionamento. Mais nada. Pessoas compartilham sonhos comuns. Não é? Qual o fundamento então da comunhão dos santos, irmãos? Assim afirmou, por exemplo, citando aqui o reverendo Hermann Roexmann, que diz bem assim: com respeito ao caráter dessa unidade da igreja, devemos enfatizar que ela tem origem em Cristo. Cristo é o seu princípio. Sem Cristo, essa unidade ou comunhão espiritual não existe por nenhum instante mais que a luz existe sem o sol. Ou seja, a comparação dele é tão certo como nós observamos o sol, não é? Dando a sua luz tão necessária para a nossa vida, assim a comunhão verdadeira sem Cristo, não é? Ela é visível assim, somente em Cristo. Se nós pudéssemos imaginar o sol sem dar luz, então faria sentido, não é? Nós dizemos que somos de Cristo, não temos comunhão. Isso é um bem que nós desfrutamos somente no Senhor Jesus Cristo. As convenções humanas não têm como fundamento Cristo, mas a comunhão dos santos, sim. Este é o fundamento da igreja. E o próprio Cristo, como lemos em João 17, orou ao Pai por esta razão, ou por essa comunhão, aliás. E Cristo falou bem assim: a fim de que eles, ou de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. São palavras fortes de nosso Senhor Jesus Cristo por nós. Palavras que demonstram que ele realmente orou, desejou, ele providenciou, não é, comunhão para a sua igreja. Prestem atenção em como a comunhão dos santos é trinitária também. Observem isso. Como o Pai, Filho e Espírito Santo participam dessa comunhão, como na oração de Cristo. Cristo orou ao Pai pela nossa comunhão com Ele e uns com os outros. E orou também pela vinda do Espírito Santo para que essa comunhão fosse possível. Lemos, por exemplo, não é? Em Romanos 8, 14 a 16, justamente assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Não é? Então, Cristo rogou ao Pai, como nós aprendemos, por exemplo, em João 15, João 16. Ele rogou ao Pai que nos enviasse o Consolador. Não é? E é justamente esse Consolador habitando em nós que testifica com o nosso espírito, não é, que nós somos filhos de Deus. E assim como Cristo chama, não é, o Deus Todo-Poderoso, a primeira pessoa da Trindade, de Pai, assim nós, pecadores miseráveis, por meio de Cristo, também o fazemos, por causa do Espírito Santo que habita em nós. Há ainda um outro texto importante sobre isso, Filipenses 2, verso 1 e 2, que diz bem assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, olha o que Paulo diz, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude.
Então, Paulo tem isso como pressuposto. Quando ele fala, por exemplo, se por estarmos em Cristo, quando ele usa essa expressão, ele não está colocando uma condicional, não é? Literalmente falando. Essa expressão que é para nós em português uma condicional, na verdade, não é outra coisa senão o pressuposto de Paulo. Paulo fala isso de maneira bem retórica, na verdade. Ele fala, se por estarmos em Cristo, não é, nós temos alguma motivação? De fato nós temos, porque estamos em Cristo. Então nós temos em Cristo motivação, nós temos em Cristo exortação de amor, comunhão no Espírito, profunda afeição e compaixão, não é? Alegria, não é? Nós temos e podemos com isso ter o mesmo modo de pensar. Então é o que é pressuposto aqui. E não somente comunhão em Cristo, como já observamos nesses textos, mas comunhão uns com os outros, porque em Cristo somos membros uns dos outros. Lemos em Romanos 12, e verso 5, por exemplo, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. E veja como isso é importante para nós, irmãos. Como isso é importante para nós. Existe às vezes um conceito errado no meio de cristãos que tratam, por exemplo, o amor, e eu boto aqui com aspas, o amor a Cristo, ou a comunhão com Cristo, como algo, não é, que é separado da nossa comunhão com nossos irmãos. Cristo não conquistou comunhão apenas com Ele, isolando outros. Ou seja, não existe comunhão solo com o Senhor Jesus. Ele morreu, Ele trabalhou para trazer comunhão a um povo, a sua igreja. Por isso as palavras de Paulo aqui dizem, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo. Tudo bem, a igreja é o corpo de Cristo. Mas ele é mais claro ainda, ele fala, e cada membro está ligado a todos os outros. Significa dizer agora que em Cristo, pelo Espírito Santo, nós não estamos ligados apenas a Cristo, estamos ligados uns aos outros. Nós temos um vínculo que não é produzido por nós mesmos. Nós temos um vínculo que nos é dado por Deus, que foi produzido por Deus. Isso coloca o entendimento da comunhão dos santos num patamar elevadíssimo e que deve ser amado por nós. Deve ser entendido por nós e buscado. Percebam que isso que temos uns com os outros e que às vezes é tão desvalorizado é um verdadeiro milagre, uma obra divina. A amizade com as pessoas de fora da igreja não é baseada nisso. Não é promovida pelo Espírito Santo de Deus. Não é promovida pelo Espírito Santo em nós. Não temos comunhão com os de fora, somente com os de dentro, ou seja, com os membros do corpo de Cristo. E entendam isso como isso é importante para nós. Eu quero dizer para os irmãos que cada um, cada membro do corpo de Cristo está ligado aos demais. Nós temos um vínculo, uma ligação espiritual. Isso não acontece, entre a igreja e as pessoas do mundo. Qualquer pessoa que vocês conheçam, que vocês conhecem aí fora, que não são membros do corpo de Cristo, não tem esse vínculo que somente a igreja desfruta. Não temos então ligação transcendente com os de fora, pois é uma distinção radical entre trevas e luz, pois estamos em Cristo e os outros fora dele. Eles não têm o Espírito Santo testificando que eles são filhos de Deus. Entende? Então isso nos mostra como a comunhão dos santos é importante. Infelizmente, o que acontece às vezes é que membros da igreja tenham mais prazer com os de fora, prefiram os de fora, e isso é incompatível com a realidade que desfrutamos aqui. Isso pode ser por duas questões. Primeira, por má compreensão da realidade em Cristo, isso é imaturidade espiritual. E segundo, incredulidade. Isso significa que não há comunhão verdadeira, o que explica a falta de amor pela igreja. Então, é estranho observar que pessoas que outrora estavam em uma comunidade cristã, e muitas delas fazem isso, elas saem e demonstram com suas palavras e ações ódio pela igreja, desprezo. Essa é uma das provas de que a pessoa jamais pertenceu à igreja de verdade.
Nós sabemos que, por nossa fraqueza, às vezes, podemos até, e Deus, Ele governa a nossa vida até mesmo nessas quedas. Podemos nos desviar. Não é? Nós até cantamos naquele hino, Eu Creio Senhor. Nós admitimos isso naquele hino, nós confessamos isso. Não é? Nós confessamos que é possível que nós nos afastemos disso. Por isso nós confessamos que precisamos dele. Essa é a nossa realidade. Mas quando alguém sai, não é, do contexto da comunidade e odeia a comunidade e ataca a comunidade e só vê defeito na Igreja de Cristo, está demonstrando, está provando com suas ações e palavras, não é, que jamais fez parte dessa comunhão. Como alguém pode fazer parte do corpo de Cristo e não amar a Igreja? Isso, infelizmente, é algo que tem acontecido e às vezes até sido aceito pelas pessoas. Mesmo que a comunhão e o amor entre os membros do corpo de Cristo seja na prática um grande desafio, e tudo na vida da fé é um desafio, como afirmou o reverendo, por exemplo, Ricardo Barbosa de Souza, que diz bem assim: a arte da comunhão. Eu citei apenas um título, não é, de um sermão dele. A arte da comunhão, não é? A arte da comunhão. Ainda assim, a preferência pela amizade dos ímpios não é compatível com a realidade que temos em Cristo. Por isso, o afastamento da congregação, não é? E não me refiro somente ao dia do Senhor, ao faltar aos cultos, por exemplo, mas principalmente ao dia do Senhor como ênfase, não pode ser justificado. E tudo o que se possa dizer contra a comunidade local não passa de desculpas de corações imaturos ou incrédulos. Toda a aversão que alguém sente pela igreja, pelo ajuntamento solene, por momentos como esse, por exemplo. Nós não estamos no dia do Senhor logo, esse não é o momento oficial, digamos assim, baseado na nossa vida de adoração. Mas é um encontro que nós concordamos e, portanto, Cristo se faz presente e nos abençoa. Qualquer aversão a isso é uma demonstração de incredulidade. Não é? Por mais que seja um desafio, então, se cremos na obra de Cristo e temos o Espírito de Cristo habitando em nós, devemos lutar por essa comunhão. Então, a primeira coisa a compreender sobre essa importância é entender o seguinte, que porque o Espírito de Deus habita em nós, não significa dizer que o desejo pela comunhão vai ser algo simplesmente automático. Ele nos revela a realidade que nós temos em Cristo agora. E, portanto, somos exortados a lutar por essa comunhão. A minha carne vai desejar não o bem do meu próximo, não o bem do meu irmão muitas vezes, mas eu preciso, crendo no Senhor Jesus Cristo, lutar contra a minha carne para preservar essa comunhão, para defendê-la. Porque não há compatibilidade de falta de amor pela igreja e a fé em Cristo. Quem não ama a igreja não ama o próprio Cristo. Esse é o ponto aqui central para compreendermos. Quem não ama a igreja não ama Cristo. Devemos então confiar que isso está além de nós e está em nós pela obra do Espírito, e que o próprio Deus nos dará isso em perfeição um dia. Afinal de contas, Cristo orou por isso, mas Ele não somente orou como nós lemos, Ele também morreu por isso. Ele deu a vida por suas ovelhas, que somos nós, por aquilo que chamamos de comunhão. Mais uma vez citando João, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Olha a oração. Observe a oração. Uma oração para que nós, seus discípulos, fôssemos um com Cristo. Para desfrutarmos então dessa unidade com Deus, no sentido geral. Para sermos ligados a Ele e então fazermos parte da família de Deus, como Paulo, por exemplo, cita em Efésios capítulo 2. Membros da família de Deus. É só na comunhão que Cristo se faz pactualmente presente. Por isso a comunhão é tão importante para nós. É na comunhão prática, buscada e desejada, que Ele se manifesta. Os que estão de fora não podem desfrutar deste bem. Os que fazem parte de uma comunidade local, mas rejeitam a comunhão, também não podem desfrutar dessa bênção. E nós vemos em Mateus 18, verso 20, Cristo dizendo: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu, no meio deles. Sabe o que essas palavras nos dizem?
que às vezes nós lemos e não prestamos atenção, Cristo está dizendo literalmente à sua igreja: não existe vida cristã onde a carreira é solo. Não existe isso. Ninguém está ligado a Cristo isolado em sua casa. Ninguém. Se alguém escolhe se afastar da igreja, se alguém rejeita a comunhão prática com os irmãos, está dizendo com isso, com a sua própria vida, que não tem ligação alguma com o Senhor Jesus. Não tem. E se alguém falar bem assim: eu não preciso da igreja, eu posso ser um cristão na minha casa, no meu lar, eu não preciso estar em um sistema religioso, eu posso viver assim, não é? Tal pessoa está completamente enganada. Se ela acha que Cristo está abençoando, ministrando seu coração, ela está enganada, porque ele não está fazendo isso. Ele se manifesta pactualmente na comunhão. Essas palavras têm um peso para nós, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Não é? Aí estou eu no meio deles. Ele não disse a nós: olha, não se preocupem com o ajuntamento, não se preocupem com congregar. Eu me manifestarei na vida de cada um de vocês em particular. Então não se preocupem com mais nada. Vocês podem ir para os seus lares, viver as suas vidas comuns, nada de formar igreja, vivam do jeito que vocês quiserem, afastando-se daqueles que também creem em mim, e eu assim abençoarei vocês. Isso não é bíblico. Isso é uma ilusão diabólica que as pessoas têm, porque a verdade é que Cristo se manifesta aonde há comunhão, não é? Aonde a sua igreja está reunida. Então isso é um assunto importante para nós. A comunhão dos santos, irmãos, é um milagre. É um milagre. Eu jamais poderia chamar vocês de irmãos, senão pelo poder de Cristo. Isso seria impossível. Falar com outros, chamando-os de irmãos, não é? Fora do contexto da igreja, é camaradagem. Nós usamos esses termos, não é? Por consideração às pessoas. Mas o nosso ponto aqui não é simplesmente consideração. É claro que há consideração, há amor, há carinho, mas não é somente isso. É o poder de Deus operando em nós. É o poder de Deus operando em nós, nos ligando a Cristo e nos ligando uns aos outros, não é? Eu agora vou começar com uma série de textos bíblicos nos mostrando como nós somos abençoados na comunhão dos santos. Nós aprendemos que a comunhão dos santos é um milagre, não é? Nos dado por Cristo. Mas às vezes parece para algumas pessoas que são frustradas com comunidades cristãs, com igrejas, que eles não precisam da igreja e que fora da igreja estão muito bem, estão até melhores. E não entendem a igreja como uma bênção em suas vidas. Vamos aprender o contrário, não é? Citando mais uma vez Mateus 18, verso 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles, não é? Então, observemos aqui o texto, os textos que nos mostram as bênçãos da comunhão dos santos. 1 de João 1, e verso 7 diz bem assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, a primeira grande bênção manifesta na comunhão é o quê? É a salvação. A primeira grande bênção. Não é? Ele diz isso. Observe. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Deus salvou um povo, não é? Para viver em comunidade. Em Cristo, irmãos, foram derrubadas as barreiras étnicas, por exemplo. Para observarmos uma outra bênção. Em Cristo foram derrubadas as barreiras étnicas. 1 Coríntios 12, verso 13, ele fala bem assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Veja, o mundo que nós vivemos não vive em guerra. Às vezes a gente imagina porque estamos em um país, não é? E não sentimos tanta, talvez a pressão dessa guerra, esquecemos muitas vezes que o mundo está em guerra. Cada país tem suas armas, suas defesas por causa de quê? Porque o clima no mundo é bélico. Entende? O clima é simplesmente bélico. As pessoas, elas têm convenções para manterem suposta paz no mundo. Mas o fato é, todos estão muito bem preparados para destruir os seus vizinhos.
O mundo é assim. E no mundo importa sim se você é judeu, se você é brasileiro, se você é isso ou aquilo, se você é coreano, se você é chinês. Importa para o mundo isso. As pessoas se odeiam por causa desses rótulos. Não são seres humanos, são brasileiros ou americanos ou coreanos. Entende? Em Cristo, na comunhão, isso é absolutamente quebrado. Quer ver maior exemplo na história de como os judeus se julgavam, não é, acima dos gentios? Pois bem, Cristo acaba com tudo isso. Ele derruba a parede de separação. E então, pois todos nós que fomos batizados em um Espírito, fomos, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Todos nós temos o mesmo vínculo, independente de nossa etnia. Isso realmente é comunhão. Fora da comunhão, o mundo hipócrita diz que tem que haver união, temos que parar de julgar as pessoas, são os primeiros a promoverem racismos, preconceitos, a separar as pessoas por classes. Isso é o ódio que as pessoas disfarçam no politicamente correto. Só na igreja, só na comunhão é que existe realmente essa unidade, porque todos, independente da língua que falamos, bebemos de um só Espírito, não é? É a bênção que nós desfrutamos na comunhão. Em Atos 12 e verso 5, nós aprendemos que na comunhão temos uma família que ora por nós. Pedro, ele pôde sentir isso na sua vida. Eu leio aqui, diz bem assim, Atos 12 e verso 5, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Se tem uma coisa que eu não posso deixar de acreditar, os problemas da comunidade local, temos vários, e toda comunidade local tem. E nós não podemos, diante dos nossos próprios problemas, sequer imaginar que por conta disso não existem irmãos aqui e até fora que oram por nós. Isso é uma ilusão da nossa cabeça, é algo diabólico. E se alguém pensa assim, repreenda esse pensamento, porque está errado. A verdade é que sempre haverá pessoas orando por você, porque são seus irmãos em Cristo. Se importam com a sua vida espiritual. Eu jamais vou imaginar que, eu estou como pastor de uma comunidade e eu estou só. Não, eu não estou só. Deus me deu uma família. Por mais que tenhamos problemas, eu sei que há irmãos que sim, dobram os joelhos e oram por mim. Eu sei que há irmãos, eu creio nisso de todo o meu coração, que há irmãos que se preocupam em como o pastor está. Eu não estou orando sozinho pela igreja. Todos nós oramos, mesmo que hajam falhas em nós. Todos nós oramos. Pedro pôde sentir isso na pele. Enquanto estava na prisão, a igreja não parava de orar por ele. Não parava. É uma bênção da comunhão. Na comunhão, irmãos, somos templo de Deus. Nós se manifestamos, ou nos manifestamos como templo de Deus, uma habitação de Deus na comunhão. Nós lemos em 1 Coríntios 3, verso 16, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Essa pergunta de Paulo nos ensina esse princípio. Entende? Ninguém em casa ou separado da comunhão é a igreja. Ninguém. Se algum que se diz cristão e que não faz parte de uma comunidade disser, eu sou a igreja, você está mentindo, você não sabe o que significa. Ninguém sozinho é a igreja. Nós, reunidos, somos a igreja. Reunidos. A igreja é comunhão. Não é? Aprendemos também que na comunhão temos exortação para o nosso bem. 1 Tessalonicenses 5, verso 11, Paulo diz bem assim, por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Ou seja, aqui nós somos ordenados a não sermos hipócritas, mas a sermos pessoas sinceras que dizem aos irmãos que amamos. Mudem, busquem a Cristo. Não é assim que o Senhor ensina. E aí eu quero tocar no assunto da comunhão, que é a compreensão de que o que está em falta tem que ser exortado. E essa exortação não é somente dos oficiais da igreja, é, em última instância, dos oficiais. Primeiro a igreja tem que amar aquele irmão e exortá-lo. Vai se dar desculpa hoje, a desculpa é essa. Mas todo mundo é casquinha de ovo e a pessoa não vai querer me ouvir. Cara, se alguém não ouvir, problema da pessoa.
Mas o seu amor pelo seu irmão foi demonstrado quando você se preocupou com a situação dele. Se ele não quiser ouvir, é problema dele. Então, uma palavra para quem está observando o irmão vacilando: você foi chamado por Cristo para amar aquele seu irmão e dizer a ele: meu irmão, olha, isso aí não é correto pela palavra de Deus. Será que Cristo nos ensinou isso? Veja, isso não é brigar, não é humilhar ninguém, é simplesmente questionar o irmão baseado na Escritura Sagrada. Se o irmão ouvir, amém, glória a Deus. Se ele não ouvir, ele vai ser exortado mais à frente pelo conselho, essa é a realidade. Mas uma palavra também àqueles que estão em falta, não é? Aqueles que estão em falta precisam aprender o que é humildade e reconhecer os seus erros. Essa é a realidade. E preciso entender também que quando o irmão vem até mim e repara no erro que eu cometi, não é porque ele me odeia, é o contrário, é porque ele me ama. Se ele não me amasse, ele não se preocupava comigo. Ora, os princípios que nós aprendemos, por exemplo, sobre criação de filhos, não são tão claros para nós. Provérbios é majestoso em nos ensinar, por exemplo, que é diferente do que o mundo ensina. Para o mundo é assim: os pais que amam seus filhos jamais ousarão lhes punir com disciplina física. Ou seja, pai que ama filho não dá lapada, não dá pisa. Mas a palavra do Senhor desmente isso, dizendo bem assim: é ao contrário. O pai ou a mãe que negam a disciplina física, a vara ao seu filho, não o ama. Entende? Então eu me preocupo, exorto, puno, dou uma lapada na boca quando necessário e boto de castigo. Por quê? Porque eu amo meus filhos, amo minhas filhas. Se nós amamos nossos irmãos, vamos deixar eles se perderem? Não. Temos que nos preocupar. Então, para quem está vendo o irmão caindo, ou para aqueles que estão em falta, estão caindo, aprendamos todos que Deus nos chamou para isso. É para o nosso bem. Não é para o nosso bem. Na comunhão, não precisamos mais ser o centro, nem sermos egoístas. No mundo todo, irmãos, as pessoas lutam para se colocarem lá em cima. É uma briga para serem sempre os melhores. Em Romanos 12 aprendemos no versículo 10: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Observem, dediquem-se uns aos outros. Não dediquem-se a vocês mesmos. Uma vez em uma reunião, há muito tempo atrás, não é que o conceito está errado, que eu vou falar agora, mas a maneira como foi dita demonstrou uma mentalidade completamente mundana e contra a lei de Deus. Um líder religioso, numa reunião que eu participei há muitos anos atrás, disse: olha, tudo se resume a isso, você amar você mesmo. Cara, está totalmente errado isso aí. É claro que a raiz do conceito não está errada, porque Deus nos manda amar nosso próximo como a nós mesmos. Então existe amor por nós. Na verdade, assim como eu me amo, eu devo amar o meu próximo. Mas a ênfase que a pessoa deu foi: tudo se resume a isso, você tem que amar você mesmo. Se ame, não se importe com os outros, se ame. Totalmente errado. Isso é egoísmo. Isso não faz parte da comunhão. Cristo nos reuniu em um corpo para que cada um de nós venhamos viver uma vida particular, isolada. Eu me preocupo com a minha própria vida e vocês se virem. Ou, como pode acontecer, e talvez aconteça, eu me preocupo com os da minha casa, os da igreja que se dane. Me perdoa a expressão. Totalmente errado. Totalmente errado. Eu digo e repito aos irmãos, eu já falei isso algumas vezes e vou falar de novo aos irmãos. Por mais que nos doa, eu preciso entender uma coisa. Que pode ser que os do meu sangue não sejam salvos. Não sejam eleitos de Deus. Pode acontecer isso. Nós não podemos dizer isso agora que nós não sabemos. Amanhã alguém do nosso meio pode se converter. Mas, se as pessoas continuarem, que nós amamos, os nossos familiares, rejeitando o Senhor, eles vão ser no final manifestados como réprobos, né? Como aqueles que foram condenados pelo Senhor. Isso pode acontecer. Percebe? E portanto seremos no final para sempre separados. Para sempre. Mas aquilo que eu tenho com vocês que estão aqui, que não são sangue do meu sangue, é tão profundo, tão superior, que não é produzido por nós. Sabe quais os laços que nos unem? Como família, eu digo os da nossa casa, é a biologia, é o carinho, é a cultura familiar. São esses os laços, o nosso sangue. Isso é coisa humana, produzida aqui. Mas os laços que unem a igreja são eternos. São gerados pelo próprio Deus, pelo Espírito de Deus habitando em nós.
Então, veja, no final de tudo, muitos dos nossos familiares que nós amamos e já pregamos o evangelho, já convidamos para a igreja, vão ser condenados, porque nem todos crerão. Mas os seus irmãos que estão aqui, esses que vocês podem olhar agora, pela obra do Espírito Santo, nunca serão apartados de vocês. Nunca. Podemos morrer hoje, nos despedir de irmãos queridos hoje, mas na ressurreição, eles estarão lá e receberão a mesma palavra que nós receberemos com fé em Deus. Entrem no reino, no gozo do teu Senhor. Nunca seremos apartados. O vínculo do Espírito Santo em nós é maior do que tudo, irmãos. E esse é um ponto tão importante para nós. Por isso, a palavra do Senhor para nós é: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros do que a vocês mesmos. Honrem seus irmãos. Essa é uma bênção que nós desfrutamos aqui. Na comunhão, a palavra de Cristo habita em nós. Essa é a ordem do Senhor. Nós vemos em Colossenses 3, verso 16: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Foi o que nós acabamos de fazer aqui e continuaremos a fazer. Estamos ouvindo a palavra de Deus, refletindo nela, nós cantamos a palavra de Deus, cantamos hinos espirituais. Foi o que nós fizemos aqui. E essa é a ordem do Senhor. Na comunhão, a palavra dele habita por meio da pregação, por meio da leitura, por meio dos hinos e por meio dos salmos. Ricamente, para o nosso bem. É uma bênção da comunhão. Na comunhão, irmãos, não é? Há perdão. Nós podemos perdoar. É uma bênção que o Senhor nos dá aqui, não é? Efésios 4, verso 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Na comunhão nós somos ensinados que nós não temos razões para mantermos o perdão. Lá fora, como é que as coisas funcionam? Olho por olho, dente por dente. Lá fora, como é que as coisas funcionam? As pessoas pisaram no seu calo, pisam dela 2 vezes. Se te fizeram mal, devolva em dobro. Se vingue. Trate as pessoas como seus inimigos de verdade. Use os outros como escada para você. Suba nas pessoas e cresça por cima delas. É assim que o mundo ensina. O mundo é uma grande competição, um grande mercado, a grande realidade é essa. Não há amor de verdade. O que as pessoas fazem, não fazem pelo bem do próximo, fazem para o bem de si mesmas. É um produto. É uma competição, é uma guerra. Até o perdão é por questão de conveniência. Eu não quero me ferrar, então. É uma questão de inteligência psicológica. Você raciocina, pensa no princípio, pensa nos benefícios, então libera o perdão por causa disso. E não é baseado nisso que nós perdoamos. Não é simplesmente raciocinando e entendendo a coisa inteligente disso aí. Não, nós perdoamos, porque Deus em Cristo nos perdoou. E na comunhão nós somos lembrados disso sempre, porque sempre ouvimos sobre o perdão de Deus. Sempre. Na comunhão temos bênção de Deus e dons. Filipenses 2, verso 1 e 2. Eu vou mais uma vez citar aquele texto do início. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completa a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar e o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. O que temos em Cristo então? Motivação, exortação de amor, comunhão no Espírito, profunda afeição e compaixão, não é? Nós temos tudo isso. E baseado então em todo o bem que nós recebemos como membros do corpo de Cristo, somos chamados e exortados a termos o mesmo modo de pensar, a sermos alegres. Temos o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Na comunhão, irmãos, nós nos ajudamos. Gálatas 5, verso 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Nós somos chamados para vermos em comunhão assim. Isso é comunhão. Podemos servir uns aos outros em amor.
E esse é o chamado que o Senhor nos dá para a liberdade. Lembre-se, lá fora, toda atitude para o bem do semelhante, ela é por conveniência. Alguma coisa eu vou ganhar com aquilo. Aqui não. Aqui nós já ganhamos. Fomos feitos um em Cristo. E essa é a verdadeira liberdade que nós temos. Não temos que fazer nada para o nosso irmão, esperando colher alguma coisa dele. Nada. Como o Senhor nos amou de graça, nós podemos também dar de graça aos nossos irmãos. Essa é a liberdade verdadeira, não é? Gálatas 6, verso 2, nós vemos ainda: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo, que é o amor. Não é? Esse é o chamado da comunhão. Aprendemos a levar os fardos, detalhe, pesados uns dos outros. Como membros do corpo de Cristo, não fomos chamados para vermos os nossos irmãos carregando fardo pesado e deixá-los ali. E dizer bem assim: cada um, não é? Cada um com o seu próprio fardo. Não. Fomos chamados na comunhão para compartilhar. Na comunhão, irmãos, nós somos uma família espiritual. Portanto, nós vemos em Efésios 6 e verso 10, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Uma família de crentes, não é? Ainda um último, antes de passar para a conclusão: na comunhão temos quem nos ame e se sacrifique por nós. Eu creio no amor que a igreja tem. 1 João 3, verso 16. Ele fala bem assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a vida por nossos irmãos. Isso é amor. É um bem, é uma bênção na comunhão. Entende? Podemos olhar para Cristo e lembrarmos disso. Ele deu a vida por nós. Agora podemos também, sem reservas, dar a vida por nossos irmãos. Quero concluir então, dizendo que na comunhão dos santos, somos moldados à imagem de Deus. Veja como isso é importante para nós. Eu quero ler então o texto de Efésios 4, verso 1 a 13, que diz bem assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Pois, por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Qual é o objetivo, então, da comunhão que nós desfrutamos na igreja? De fazermos parte da igreja, irmãos, pelos dons que o Senhor deu a cada um de nós, é que sejamos restaurados à imagem de Deus, moldados à imagem de Cristo. Quando nós fomos criados em Adão, nós fomos criados, Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus. É isso que nós somos. Mas a partir da queda, essa imagem que refletia corretamente Deus nesse mundo foi quebrada. E todos nós nascemos refletindo de maneira errada a imagem de Deus, distorcendo Deus para este mundo, não expressando a sua glória neste mundo. Pois bem, o trabalho de Cristo em nos unir, em morrer por nós, nos tornando um, é nos restaurar
a imagem de Deus, a fim de que nós possamos, mais uma vez, refletir a imagem correta do nosso Deus e lhe dar toda a glória. É aqui que nós somos moldados à imagem de Cristo. Nós não seremos moldados à imagem de Cristo nos afastando da comunhão. É aqui, é nesse ambiente, é quando nos reunimos que nós, com os nossos problemas, com nossos defeitos, com nossas qualidades, com nossos dons, podemos nos edificar, podemos nos ensinar. É aqui que nós amadurecemos. A igreja é uma bênção em todos os sentidos para a nossa vida, porque somos amadurecidos e ensinados pelo Senhor. É aqui que o Senhor nos ensina a não sermos orgulhosos, mas a perdoarmos, porque estamos olhando para quem é falho como eu sou. E ambos recebemos de Deus a misericórdia. Como podemos ser orgulhosos então? Para não perdoarmos. É nesse ambiente que nós somos realmente edificados e transformados dia por dia à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que o Senhor nos ensina. Então eu concluo com alguns textos aqui. 2, na verdade. Hebreus 10, verso 24 e 25, que diz bem assim: e consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Nós podemos nos reunir como qualquer outra coisa, como um partido político. Mas a exortação é: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Salmo 84, versos 10 a 12. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Destaque para esse início: pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas dos ímpios, nas tendas da perversidade. Qual é a nossa preferência? Qual é a nossa preferência? Nossa preferência é aquilo que o salmista diz, inspirado por Deus no Salmo 16, e nos teus santos está o meu prazer. Será que nós não temos nutrido muito mais prazer e amor por aqueles que não são membros do corpo de Cristo, enquanto temos desprezados aqueles que Cristo amou e deu a vida por eles, que são nossos irmãos? O salmista diz que para ele um dia nos átrios do Senhor vale mais do que 1000. Vale mais do que 1000. Muito mais. Podemos trazer esse texto justamente para o nosso contexto aqui. Principalmente no dia do Senhor, quando nós somos chamados para adorar a Deus em santa comunhão. Aquele dia, quando nós nos reunimos para adoração, para invocarmos publicamente o nome do Senhor, vale mais para nós do que 1000 dias fora da presença do Senhor. E a preferência do salmista é: prefiro estar à porta da casa do meu Deus e permanecer nas tendas da perversidade. Possamos, irmãos, refletir então, entender que Deus nos chamou para desfrutarmos de algo que ninguém mais neste mundo, nenhum daqueles que estão fora da igreja pode desfrutar. A comunhão dos santos é um milagre para a nossa vida. É uma bênção para a nossa vida. Que Deus nos dê sabedoria para podermos desfrutar dessas bênçãos. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para enxergarmos as bênçãos que nós temos aqui. Que cada um de nós representamos este lugar, reunidos. E então possamos crescer, amadurecer, sermos elevados e moldados à imagem de Cristo, chegarmos à sua estatura, ao conhecimento do Senhor, à fé firme e verdadeira, não é? Para que naquele grande dia, todos nós, de uma vez por todas, possamos ver em nossa própria vida todas as limitações sendo vencidas, toda a corrupção sendo tirada, para que então essa comunhão que é desejada e foi promovida por Cristo, por qual Ele orou, não é, possa ser concretizada e possamos desfrutar de maneira perfeita, sem reservas, sem limitações. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe.